Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá comentar as questões aqui da segunda semana do PET 3. Eixo temático: Mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais, 1500 a 1808. No caso aqui o recorte entre a descoberta do Brasil, entre aspas, até a chegada da família real, certo? Portuguesa no Brasil. Tema: das crises do sistema colonial do período joanino. Então, o período de Dom João, que foi o rei de Portugal, que foi o último rei, no caso. Depois ficou Dom Pedro I, que emancipou o Brasil de Portugal. Decretou a independência. Habilidade: compreender e analisar a crise do sistema colonial em seus processos internos e suas conexões com o ideário liberal. Então, o que ele está querendo aqui, resumidamente? Está querendo que vocês compreendam e analisem a crise do sistema colonial. Então, o que gerou a crise aqui no Brasil, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, e qual que é a conexão de uma ideia liberal. Tipo, o que aconteceu no Brasil para que pessoas se revoltassem contra Portugal? Conteúdos relacionados à construção do processo de independência do Brasil, interdisciplinaridade, geografia, sociologia e filosofia. Então, são as disciplinas que convergem para o nosso tema, que também conversam com o nosso tema. Então, aqui é uma mensagenzinha para vocês. Em confidência aqui, falo o que é alto abuso de confiança. Quer dizer, inconfidente é aquela pessoa que trai. Quebra de sigilo, vazamento e tal. Confidência mineira, conjuração mineira. Tá explicando um pouquinho aqui. A gente vai direto aqui, tem algumas imagens, Tiradentes preso e tal. Aqui, uma outra imagenzinha de uma reunião aqui dos Inconfidentes. Falando aqui um pouquinho, explicando um pouquinho da Inconfidência Mineira, que é muito importante vocês lerem esses textos aqui para vocês compreenderem melhor. Falando dos Inconfidentes, Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Temos aqui também o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel, e no caso Inácio Silva Erenga e o Padre Rolim. São alguns dos Inconfidentes aqui, que eram pessoas ricas na época, tirando Tiradentes. Bom, agora atividade, Inconfidência Mineira, outro texto, e vamos para as questões. Número 1. Cite as causas da Inconfidência Mineira. Então vamos lá. Vamos elencar as causas. São algumas causas. Primeira causa, aumento dos impostos. Por que Portugal aumentou os impostos? Porque Portugal estava passando por uma crise econômica. Como Portugal tinha feito um tratado que chama Tratado de Methuen com a Inglaterra, esse tratado desfavorecia muito Portugal. Enquanto a Inglaterra vendia tecidos e roupas para Portugal, sem taxação de impostos, Portugal vendia vinhos. Então você tem que pensar o que você consome mais, vinho ou roupa? O que a população consome mais? Não sei que você seja um alcoólatra, né? Daí você vai consumir mais vinho, mas tirando o resto da população consome mais tecidos. Outra coisa, o Marquês de Pombal, que foi uma espécie de primeiro-ministro em Portugal, ele instituiu a derrama. O que é a derrama? Eu vou responder no número 2, só que é um aumento de um imposto também. Outra coisa, várias pessoas em Ouro Preto e na região das Minas Gerais tiveram opção de estudo na Europa. E o que estava acontecendo na Europa? No ano da Inconfidência Mineira, que foi em 1789, estava acontecendo um negocinho que chama Revolução Francesa. Então as ideias da Revolução Francesa já estavam circulando na Europa fazia muito tempo. E uma dessas ideias é tirar o rei do poder e colocar uma pessoa que representasse melhor o povo, no caso um presidente. Então eles queriam transformar a monarquia em uma república, coisa que eles fizeram lá na França com a Revolução Francesa. Depois veio Napoleão e desbagaçou tudo, mas na Revolução eles conseguiram decretar uma república. Então as causas da Inconfidência Mineira são essas que eu comentei. Então especificamente aqui no número 2, o que foi a derrama. Como o ouro já estava acabando em Minas Gerais
E foi avisado isso a Portugal, só que Portugal queria mais ouro. Só que não tinha de onde tirar. Então o que, que eles fizeram? Eles decretaram alguns impostos que eram meio que abusivos. Então o que, que eles faziam? Eles falavam assim, bom, vocês têm que pagar 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro. Se vocês não conseguirem pagar esses 1.500 quilos de ouro, num determinado tempo, nós iremos invadir as suas casas e pegar tudo que tem de valor. Então, várias casas foram arrombadas, sem o consentimento dos seus donos, obviamente, e foi levado tudo que é de valor, talheres, joias, dinheiro em espécie, e isso desagradou muito a elite na época, que eram as pessoas que tinham poder. Então, o que, que acontece? Esse imposto causou muita revolta entre as pessoas que eram consideradas da elite. Então, a derrama foi um imposto que taxava normalmente as pessoas que eram ricas, né? Que eram donos das minas. 3. Cite os objetivos da Inconfidência Mineira. Bom, o que foi a Inconfidência Mineira? Bom, já que o bando de rico lá estava tudo puto com Portugal, o que eles fizeram? Se reuniram e começaram a discutir algumas maneiras de deixar Minas Gerais livre desses impostos, dessa manipulação que Portugal estava querendo fazer com eles. Então o que eles fizeram? Eles tramaram uma revolta. E essa revolta resultaria na emancipação de Minas Gerais, quer dizer, a independência de Minas Gerais de Portugal. Então, teoricamente, Minas Gerais ia virar um país. Ele iria ser republicano. E as pessoas que estavam participando da Inconfidência seriam os primeiros gestores. Ou eles iriam pensar de alguma forma em gerir o Estado a partir de então. Então, os objetivos eram principalmente emancipar Minas Gerais e acabar com o domínio português sobre as minas. E uma coisa também que é discutível é a escravidão. Eles queriam acabar a escravidão, já que todos tinham um pensamento iluminista, tal, de uma república e tal. Não, eles não queriam acabar com a escravidão. Isso aí era uma discussão ainda que não teve um foco específico para essa questão. Então o que acontece? A escravidão para eles ainda era um tema que poderia ou não continuar. Então eles não defendiam o fim da escravidão. Por que eles não defendiam? Porque alguns dos inconfidentes eram donos de minas de ouro. Então eles dependiam da mão de obra escrava para extrair o ouro. Então não era do interesse deles abolir, porque eles faziam parte de uma elite. Se eu não me engano, são só essas três. A gente já vai para a semana 3 aqui, que eu já vou fazer com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, é só dá um grito, manda mensagem no WhatsApp. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Quem já fez é só dar uma revisada aí para ver se fez sentido as respostas que vocês deram com as coisas que eu falei aqui. Beleza? Então, até a próxima aí e boa semana para vocês.